Olá, resolver aqui hoje os exercícios que deixamos a respeito de conceitos de estatística, especialmente esses, como utilizar a moda, a mediana e a média. Então, a primeira atividade é simplesmente aplicar os três conceitos. A média, que é a soma de todos os dados dividido para a quantidade de dados, ou seja, a soma de tudo dividido pelo todo. A mediana, que é em relação ao valor central, e a moda, que é contar qual que é o número ou o evento que acontece mais vezes dentro da amostra. Então, vamos pegar um por um e vamos fazer para vocês ficarem entendendo, para ficar bem aprofundado esses conceitos, tá bom? Então, vamos começar pela primeira linha aí. Calcule a média, a mediana e a moda seguinte. Então, a primeira coisa é importante vocês fazerem a organização deles. Isso, organizar aqui, nesse caso, fazer a ordenação lhes ajuda a resolver todos os problemas de moda, média e mediana. Então, colocamos aqui, são 10 números, então temos o total de 10 números, então esse aqui seria o nosso valor, 10, o n igual a 10 da equação de média, e depois vamos fazer a ordenação conforme do menor para o maior. Então, se nós ordenarmos, aqui já temos a resposta para a mediana. Tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, o primeiro cálculo é a média, que é a somatória de todos os valores da linha de cima da ordenação, e dividir pela quantidade total, que são 10. Então, a soma superior deu 13,6, dividido por 10, 136, dividido por 10, 13,6. A mediana é o valor central. Como são valores pares, então é a soma dos dois valores centrais dividido por 2. Então, a mediana é 12 mais 12, porque vamos verificar. 1, 2, 3, 4, 5 deste lado e 1, 2, 3, 4, 5 do outro. Então, eu tenho dois valores centrais, que a soma deles, a média deles, seria o valor central 12. Por fim, se nós tendêssemos a fazer a moda, o valor que mais se repete, percebam que é 12, 3 vezes. Logo, o valor da moda é 12. O próximo exercício é a mesma, se repete o mesmo processo, só que são 12 valores. E a ordenação nos ajuda até já responder o valor da mediana. Então, calculando-se a média novamente, após a ordenação, são a soma de todos os valores da linha de ordenação 81, e eu tenho 12 valores. 81 por 12, 6,75. Agora, realizando-se a média, a mediana, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a mediana será a soma dos dois valores centrais. Isso só é feito para valores pares. Se tivesse um 13º valor, seria o valor central, tá? O valor ímpar, o valor do meio, pois não podemos fazer essa conta a média dos valores centrais com valores ímpares. É o valor ímpar. Se tivesse, então, 13 valores, seria o 7º valor, o valor central, tá? Então, a mediana vai ser 5 mais 5, 10, dividido por 2, 5. E a moda, por sua vez, é o valor que mais se repete. Nesse caso, 5. Pois bem, agora o último exercício, organizando ele, são apenas 8 valores. Como são pares, nós vamos usar os dois centrais para fazer a mediana. Percebam que, se nós usarmos dois centrais, de forma simétrica, ou seja, de uma forma mais simples, como um espelho, eu vou ter 3 valores desse lado, 3 valores do outro lado. Então, a mediana vai ser a média desses dois. Porém, o valor da média é a soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores. Então, a soma da primeira linha de ordenação deu 184, e eu tenho 8 valores. 184 dividido por 8 igual a 23. Então, seguindo-se aí,
a mediana é o valor central, é 25 mais 26 igual a 25,5. Porém, o valor que mais se repete não é que está dentro do valor central, mas sim a moda que está mais para o extremo. E nesses casos que nós temos que tomar um relativo cuidado. A moda aí deu 23, a média deu 23. Mas, se nós olharmos qual que seria o mais adequado dos três, temos que tomar uma certa atenção. Por quê? Nem sempre nós podemos pegar, vou usar a média sempre. Note que a média tende a ficar em 23 e a mediana em 25,5. Isso tem a ver com algumas regrinhas que foram ditas no vídeo anterior sobre o conceito de estatística, e aqui vamos repetir, para resolver a atividade 2. Então, a atividade 2, ele pergunta qual seria a medida de tendência central mais apropriada. Então, aí temos 4 exemplos, e os 4 exemplos iremos trabalhar. Bom, quando você usa a média, ela é muito utilizada porque é simplesmente somar os valores e dividir pela quantidade de valores. Porém, temos que tomar cuidado se temos valores muito extremos. Por exemplo, eu tenho 1, 15, 16, 17, 18 e 100. Então, já não posso usar a média, porque a média vai se deslocar, como explicamos anteriormente, no vídeo anterior. Por outro lado, é fundamental que nós possamos ver que a mediana não é afetada quando você faz a ordenação, como esse caso aqui que nós vamos explicar daqui a pouco. Com valores extremos, a mediana não vai se alterar. Isso foi dito também no vídeo anterior. Porém, a moda, temos que ter uma certa atenção, porque como é um valor de maior frequência, não vamos pegar todos, tenho 3, 4 valores com maior frequência. Não, quando tem muita repetição. Então, vamos prestar atenção no exercício de baixo. O primeiro aqui, nós podemos aplicar a moda. Por quê? Percebam que quando eu aplico a moda nesse caso aqui, eu tenho muitos valores de 2, então é o valor que vai se repetir. Por outro lado, se eu fizer a média vai ser muito afetada pelos valores mais altos, então ela vai tender a deslocar-se para cá. Se vocês fizerem esse exercício utilizando a média, você vai ver que a média vai tender a vir para cá. Tudo bem que a mediana vai também ser o mesmo valor, mas a moda é mais indicada. Olha quantos números 2 temos aí. Por outro lado, se nós usarmos a moda aqui, tudo bem, ok. Todo mundo vai perceber que nós temos 2 como número repetitivo, que se repete. Por outro lado, atenção que a linha de o eixo central não está no 2, o 2 está indo para mais ao extremo. O valor central vai estar onde? Entre 6 e 7. Percebam que a questão é mais o bom senso. Não adianta usar a moda, nesse caso aqui, enquanto o valor central está entre 6 e 7. Uma prática que se pode fazer faz-se a média e vê a tendência. Por exemplo, se a média nesse caso aqui deu 3 e pouquinho, 2 e pouco, é por causa do peso desses dois, mas deu 5 por causa desses aqui. E nesse caso, o cuidado estaria na quantidade de valores de maior frequência. Esses valores tendem a puxar o valor da média para baixo, mas não é bem significativo, haja vista a quantidade de valores de 2 que temos aí. Então, vamos fazer os próximos exemplos para fixarmos essa discussão. Então, o próximo passo que nós vamos fazer é realizar a tendência central mais apropriada. Nesse caso, percebam que se nós percebemos o ordenamento, o valor extremo aí não é o extremo da direita, mas sim o extremo da esquerda, é o número 1. Porque todos aqui estão próximos, se nós fizermos o ordenamento aqui, todos esses aqui estão próximos da mesma faixa, seria 23, esse 23, 23, 25, 26, 27, 29, 30. E 1 seria o primeiro. Percebam que, independente desse número aqui, a linha de tendência ficaria próximo a esses valores aqui. Então, devido a esse extremo, valor muito extremo, o mais indicado seria a mediana. O que é o valor extremo? Ou um valor muito baixo, como esse caso, ou muito alto também.
A letra B, qual seria a medida de tendência central mais apropriada aí? Percebo que nós temos muitas repetições de número 1 e sequencialmente de número 2. Aí eu tenho 4, eu tenho 50. A primeira coisa que podemos ver é que esse valor de 50 é um valor muito extremo, então já nos tende a usar a mediana. E se fizermos a mediana vai ser igual a 1. Porém, como eu tenho uma repetição muito grande, a moda seria o mais indicado. Apesar de lembrarmos que há uma tendência para a mediana por causa do valor extremo. Não que esteja equivocado, mas temos que tomar cuidado, que quando nós fazemos a mediana, podemos empurrar, fugir da linha central. Então, é um conselho muito importante. Repetições muito elevadas à moda. Mas 2, 3, até 4 valores ver se não há um deslocamento da linha central, da tendência central. O que é a tendência central? É que o valor fique bem no meio. Eu divido em duas partes iguais, essa e essa. Então, nesse caso, a mediana poderia ser um indicativo, porém, como eu tenho muito número 1, a moda é o mais indicado. Na letra C, nesse caso, se nós fizéssemos a ordenação, perceberíamos que nós tínhamos uma quantidade muito grande de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 e 7. Seriam 3 1s, 2 2, 3 3, 4 4, 2 4, 3 1s, desculpe, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 1 7 e 1 8. Então, poderíamos organizar, e se nós tendêssemos a fazer a mediana, a moda estaria muito fora da linha de tendência central, porque os dados são muito distribuídos quase de forma igual, de forma homogênea. Temos quase 2 ou 3 números iguais, então estaria muito próximo. Se nós fizéssemos a mediana, devido a essa dispersão, a média seria 3,9, aproximadamente 4. Mas se fizéssemos os valores centrais 4 e 4, a mediana seria 4. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse caso de 15 valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perceba que eu tenho 7 valores desse lado, 7 valores desse. A mediana seria adequada. Porém, como eu tenho uma dispersão, a média seria o mais indicado. Mesmo que, por coincidência, a mediana tenha sido próxima. Agora, o último caso, percebam que a tendência de linha central, eu tenho um extremo muito grande aqui, muito pequeno, que é uma diferença de quase 100 unidades à esquerda e quase 100 unidades à direita. Então, esses extremos aqui nos atrapalhariam demasiadamente. Percebam que eles aí são indicados e são reforçados para dizer que eles, independente dos extremos serem ordenados dessa forma, a linha central não mudaria. Então, como os valores são extremos, a mediana é a mais indicada. Então, pessoal, fica essa resolução, essa discussão, e caso alguma dúvida, nos procure, que estamos sempre à disposição. Forte abraço a todos.